Olá, executors, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução sobre o que é o Scrum. Bom, você já deve ter ouvido falar nesse framework ou estrutura de gerenciamento de projetos ou de produtos ágil. Essa é uma das estruturas mais populares e mais utilizadas no mundo inteiro. Ela tem uma abordagem, ela tem o objetivo de ser uma forma leve e simplificada de executar projetos e iniciativas de uma forma iterativa e incremental, onde o ponto-chave é aprender fazendo, ou seja, o empirismo. A essência da agilidade, ela passa por um processo mais encurtado ali do planejamento. Não necessariamente você não vai planejar o projeto, pessoal, isso é muito importante que você tenha em mente. Na verdade, o que os métodos ágeis e o Scrum, eles trazem como um diferencial é que, se você não conhece os requisitos, se as premissas daquele projeto não são fortes, se você não sabe qual é o produto que aquele projeto vai entregar, não faz sentido você investir tanto tempo numa etapa de planejamento tão detalhada e tão custosa, se o teu projeto vai mudar no meio do caminho. Se ao fazer, ao executar, ao conversar com o cliente, ao colocar o produto no mercado, você vai observar que o que você pensou para aquele software, para aquele aplicativo, para aquele produto, para aquela loja, para aquela campanha de marketing não faz sentido. Então, o Scrum, ele dá uma ênfase absoluta na etapa de execução e é um ciclo contínuo de planejar, executar e melhorar. Não é um desenvolvimento linear, e esse é o principal insight que eu quero que você saia desse vídeo aqui pensando, que essa metodologia, ela tem um objetivo, né? Você tem no início do teu projeto os objetivos, a visão, as métricas, e é muito importante que você estabeleça eles. Porque sem visão ninguém consegue chegar em lugar nenhum, não é mesmo? Só que você vai pegar esse objetivo grande, complexo, e você vai fatiá-los em partes menores, ou em produtos mínimos viáveis, ou em sprints e entregas que possam permitir esse aprendizado, essa validação. Por isso é tão importante, né, você ter a compreensão, ou pelo menos a visão, de onde você quer chegar com a iniciativa. Um ponto muito fundamental que os autores do Scrum trazem lá neste livro, que inclusive é referência aqui para o nosso curso, é: o Scrum é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Eles trazem um questionamento muito interessante, que é o seguinte: quando a gente começa um projeto ou um trabalho, por que não verificar com frequência se ele está indo no caminho certo e se é isso que de fato as pessoas querem? Isso não faz todo sentido, pessoal? Faz sentido investir tanto tempo em iniciativas que as pessoas não querem, que não tem venda, que não gera receita, que não traz valor? Então, essa lógica do empirismo e do aprendizado contínuo é um valor muito importante do Manifesto Ágil expresso aqui também no Scrum. E aí, de forma mais resumida, então, o que é o Scrum? Ele é um processo de iterações nesses ciclos mais curtos e contínuos e incremental, né? Você desenvolve uma parte daquele projeto, valida, continua e melhora, cria uma outra parte, depois uma outra parte. Aprendizado empírico, né? Que é isso que eu acabei de falar, aprender fazendo. Adaptação e feedback constante, mas em ciclos curtos. Então a gente vai ver na nossa aula ao vivo que as sprints, elas devem ter no máximo a duração de um mês, justamente para permitir que essa troca com as partes interessadas, com o cliente, ela aconteça dentro de um prazo curto de tempo, para que esse aprendizado realmente aconteça, para que essa comunicação seja mais fluida. Times autogerenciáveis, ou seja, a gente não tem uma hierarquia rígida aqui, então as pessoas têm a senioridade e o conhecimento suficiente para tocar a iniciativa, tocar o projeto, propor soluções. Não é aquele modelo um fala e outro escuta, o chefão e a operação. Então ele desconstrói essa lógica do comando e controle tão tradicional nas empresas mundo afora. Time boxing.
que é justamente esse tempo em que você vai desenvolver o trabalho dentro de uma sprint, você vai negociar o escopo, né, aquilo que vai ser feito dentro daquele prazo de uma semana, de 15 dias ou de um mês. Então, contra a lógica anterior, né, de um cronograma, onde você tem dia, data e hora e você começa a fazer as estimativas a partir disso, no Scrum você vai pegar essas janelas de tempo e você vai avaliar o que cabe de trabalho dentro desse período, tá? Priorização do trabalho orientado a valor, ou seja, você pegar ali o que gera mais resultado, que gera mais valor para o cliente, o que as pessoas querem, sem ficar tentando inventar a roda, sem tentar criar complexidade onde não precisa. E esse framework, ele tem alguns valores, que é muito importante também. Então, esse valor de coragem, de você falar o que é necessário, de você conseguir trabalhar em equipe, de você dar abertura para as pessoas falarem o que elas pensam. Compromisso com a entrega, compromisso com o cliente, compromisso nessa geração de valor, essa abertura ao diálogo, né? É mais importante você colaborar e trocar com o teu cliente do que necessariamente focar em contratos, em negociações pesadas, em documentações que depois ninguém vai ler. Respeitar as pessoas, apesar de você não ter a hierarquia, então é o respeito ao stakeholder, é o respeito ao cliente, o respeito à equipe. E esse comprometimento, se eu te comunico um prazo, se eu te comunico uma entrega, um padrão de qualidade, nós vamos fazer de tudo para, né, que esse comprometimento, que essa fala, que esse objetivo seja alcançado. Então, entender esses valores também é fundamental para você conseguir aplicar isso na tua vida ou na empresa onde você trabalha. E o Scrum, ele é relativamente fácil de entender e tem algumas complexidades na hora de aplicar. Então, para simplificar, eu montei aqui esse slide onde a gente tem os papéis no Scrum, ou seja, são funções ali, são papéis exercidos para quem for implementar ele na prática, que é o Product Owner, o Scrum Master e o time. O Product Owner sendo esse líder do produto, responsável por definir uma visão, um objetivo estratégico, de pensar estrategicamente requisitos desse projeto ou desse produto tecnológico, se for o caso. O Scrum Master como um líder servidor, um facilitador, um coach, que ajuda as pessoas a metrificar melhor o trabalho, a conduzir as reuniões, a conduzir esse processo de aprendizagem contínua, a mover as montanhas ou os impedimentos que possam existir no projeto dentro da organização. E o time são todas as pessoas que vão apoiar essa execução e também vão dar ideias o tempo inteiro e vão ser parte integral ali do processo. As cerimônias eu poderia chamar aqui de reuniões. São as reuniões da sprint, planejamento da sprint, a reunião diária ou daily meeting, a reunião de revisão do produto e a retrospectiva, cada uma com o seu objetivo. A retrospectiva com o objetivo de avaliar melhorias no processo, a revisão a fim de validar a entrega daquele incremento, daquele pedacinho do projeto, junto com o cliente, junto com as partes interessadas, a reunião diária com o objetivo de entender ou desbloquear impedimentos e garantir que o time está na mesma página, e o planejamento da sprint, que é exatamente a definição do escopo do trabalho que será entregue dentro dessa janela de tempo que a gente chama de sprint dentro do Scrum. E os artefatos aqui poderíamos chamar também de documentos, que são os entregáveis, né? O backlog, que é esse grande listão de tudo que vai ser feito no projeto. O backlog da sprint, que é o trabalho, né, esse pedacinho que vai ser entregue dentro dos 15 dias ou de um mês, e esses incrementos, né, que conforme você vai aprendendo, vai fazendo, você vai atualizando esse teu listão com tudo isso. E esses papéis, cerimônias e artefatos, eles têm, né, como base os pilares de adaptação, ou seja, a cada sprint a gente avalia, melhora e adapta se for necessário. A transparência, todo mundo sabe o que o time está fazendo, a gente não esconde prazos, não esconde performance, então tem uma transparência muito grande no processo. E essa inspeção que permite que, inclusive, o cliente ou outras partes interessadas possam também avaliar o progresso e o andamento ali do projeto.
Então, em linhas gerais, essa imagem aqui demonstra o que é esse framework. Então, essa imagem aqui representa o que é o Scrum. Na esquerda, você observa o backlog do produto, que é esse listão com todo o trabalho que precisa ser entregue durante a sprint. Na sequência, você vai priorizar esses itens usando uma série de técnicas que a gente vai ver também nos nossos encontros. E a partir desse backlog da sprint, você já tem um trabalho que vai ser feito em uma semana, 15 dias ou em 4 semanas. Ao longo desse período, dessas sprints, você vai se encontrar diariamente com a equipe com o objetivo de garantir alinhamento, comunicação, que as pessoas estão indo no caminho certo, de que aquele probleminha que, fulano não me mandou tal coisa, eu não consigo entregar tal coisa porque eu estou com problema A, com problema B. Essa reunião tem exatamente o objetivo de tirar esses problemas da frente, para que ao final você garanta que nesse período de tempo você entregou um incremento ou um produto mínimo viável, que seja testável, usável, valioso, né? Que gere realmente valor. Então é importante você ter essa visão na tua cabeça de que gerar valor e entregar o que as pessoas precisam é fundamental, para que você não gaste tempo ali na tua semana dividindo o teu trabalho em semanas ou em um mês e ao final daquilo você, enfim, não conseguir gerar nenhum resultado, nada que possa ser testável ou usável. Ao final desse processo, você vai fazer uma reunião de revisão, no sentido de avaliar se o projeto foi no caminho certo, receber feedbacks, ouvir o cliente, ouvir as pessoas, e a reunião de retrospectiva com o time, com o objetivo de melhorar o processo, de desenvolver as pessoas, de avaliar o que foi bom, o que foi ruim, garantir que as pessoas realmente estão aprendendo. Fica tranquilo que a gente vai aprofundar esses conceitos e aplicá-los na prática no nosso encontro ao vivo. Te vejo já já!